Olá a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da primeira unidade. Vamos falar da convolução contínua. Na aula passada a gente viu a convolução discreta, que basicamente dava a resposta de um sistema a uma entrada arbitrária baseada na sua resposta ao impulso. A gente viu que para se determinar a saída, era necessário fazer o cálculo da convolução do sinal de entrada com a resposta ao impulso do sistema. Então, mais uma vez, a gente vai ter o nosso modelo básico do sistema. Então, vocês devem se acostumar com essa notação. Entra no sistema um sinal x de t, cuja resposta ao impulso é h de t, e a saída do sistema é o sinal y de t. Lembrando, mais uma vez, que a gente vai falar de sinais em tempo contínuo. Então, o sinal x de t é contínuo, o sistema h de t é contínuo e o y de t também é contínuo. Uma observação, o h de t é a resposta ao impulso, mas ele só identifica completamente o sistema se o sistema for LT, linear invariante no tempo. Aqui a gente observa que em alguns casos, às vezes pode ser que vocês encontrem LTI, que vem de Linear Time Invariant, que seria o termo em inglês. Bom, então se no caso discreto, a saída era dada por uma soma de convolução, aqui nós vamos ter a integral de convolução. Então o sinal y de t, a saída do sistema, vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, do x de tal h de t menos tal de tal. E a convolução é comutativa, então eu posso trocar o t menos tal aqui. Bom, o que é que a gente observa? Que essa expressão é bem parecida com a expressão da aula passada. Então, na aula passada nós tínhamos somatório, com k variando de menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k. Então, a diferença é que aqui você vai fazer o produto de duas funções contínuas, dois sinais contínuos, e calcular a integral, que é uma soma contínua. E essa integral é chamada de integral de convolução. Então, mais uma vez, a gente pode chegar nessa expressão. O y de t é x de t convoluído com h de t. E nós vamos mostrar mais à frente que a convolução é comutativa. Então, podemos fazer h de t convoluído com h de t. Então, a operação de convolução, a terminologia que nós vamos usar é o asterisco. Então, o asterisco indica a convolução. Bom, então vamos fazer aqui um esboço da prova. A nossa ideia é mostrar que essa expressão aqui ela é válida para se determinar a saída de um sistema, dada a resposta ao impulso desse sistema e uma entrada qualquer. Bom, então veja o seguinte, vamos fazer um esboço de prova. Porque aqui a gente vai, alguns detalhes matemáticos vão ser passados de forma menos formal. Mas essa definição e esse esboço vai servir para as análises que a gente vai fazer nesse curso. Bom, então suponha que a gente tem um sinal x de t, que é esse sinal contínuo. E decidamos aproximar esse sinal por um x chapéu, que é uma função aproximada do tipo escada. Então veja, para cada valor de t, menos t, 0, t igual a 0, eu substituo o sinal contínuo por um valor constante. Então, em torno de 2t com mais t sobre 2 menos t sobre 2, eu vou substituir o valor contínuo por um valor constante que vale x de 2t. Então, vejam, dessa forma, eu tenho uma função aproximada. Por meio da escolha adequada do tempo t, do período aqui t, eu consigo ter uma aproximação melhor ou pior. Quando t vai ficando cada vez menor, a gente vai melhorando essa aproximação. Bom, então essa função aqui, que eu estou chamando de função escada, é o x chapéu. É a aproximação que nós vamos ter de x de t. A aproximação que nós vamos ter de x de t. Então, para isso, observem o seguinte. Cada um desses retângulos eu posso representar por um pulso. Então, o que seria o pulso? Um sinal que tem amplitude 1 e largura t. Ou seja, ele é centrado em 0 e tem largura t. Ou seja, ele é 1 de menos t sobre 2 a t sobre 2.
Vejam o seguinte, se nós pensarmos esse sinal com a representação retangular do impulso, nós podemos ver que esse sinal, o P de t, o pulso, é t vezes o ΔT de t. Por quê? A aproximação retangular, para isso se aproximar a um impulso, o que é que nós teríamos que fazer? Colocar essa amplitude aqui 1 sobre t, de tal sorte que a área fosse unitária. Quando faz t, esse t maiúsculo aqui, tender a zero, a base fica infinitesimal e a amplitude vai para infinito, que seria 1 sobre t. Mas para eu ter esse sinal em particular, eu tenho que escrever esse sinal é t vezes o ΔT de t. Em que esse ΔT de t é aquela aproximação do impulso no seu formato retangular. Bom, então a gente percebe o seguinte. Se nós fizermos esse valor de t cada vez menor, então eu vou ter cada vez uma aproximação do sinal contínuo, uma aproximação melhor. No limite, quando t tender a zero, o x chapéu de t, a função aproximada, vai tender ao sinal x de t. Bom, e como é que a gente pode escrever esse sinal x de t? Veja, quanto é que vale cada uma dessas amplitudes? Vale o valor de x nos pontos de amostragem aqui. Então, esse ponto aqui é x de t, aqui x de 2t, x de 3t, x de 4t, x de 5t e x de 6t. Valores negativos também. Então, para compor essa função aqui, essa função aproximada, eu posso escrevê-la da seguinte forma. Somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do x de nt, cada um desses pontos, vezes um pulso deslocado para nt. Esse pulso vai ser dado, como nós vimos nessa expressão aqui, o pulso é t vezes a aproximação do delta. Por que a gente está colocando o delta, a resposta ao impulso? Porque a nossa ideia é utilizar a teoria de sistemas lineares invariantes no tempo e saber que a resposta do sistema ao delta vai aparecer na saída, só que deslocada. Bom, então vejam o seguinte. Quem vai ser a resposta y chapéu de t a essa entrada x chapéu de t? Então veja, se nós observarmos esse somatório, então um sistema linear ele atende à propriedade da aditividade. Então uma soma de entradas tem como saída a soma das respostas individuais. Então, x de nt é um valor constante, certo? Para cada nt. É um valor constante. Eu venho aqui e pego. T é constante também. Então, eu vou ter apenas um impulso deslocado. Como o sistema é linear invariante no tempo, a saída vai ser o impulso. É a resposta ao impulso que nós estamos chamando aqui de ht de t menos nt, vezes essa constante, que é o x de nt vezes t grande. Bom, e que esse ht de t menos nt vai ser a resposta do sistema ao delta de t de t menos nt. Bom, aí como eu falei para vocês, se nós fizermos t, esse intervalo aqui de amostragem tender a zero, a função aproximada se aproxima, a função escada se aproxima de x de t. Então, se a função escada se aproxima da função x de t, a saída vai se aproximar à resposta do sinal x de t. Então, o que nós temos que fazer aqui é analisar quando t tende a zero, esse limite. O que é que vai acontecer com essa expressão aqui quando t tende a zero? Bom, quando t tende a zero, a primeira coisa que nós percebemos é que y chapéu de t vai tender ao y. nt. O que é que acontece nessa expressão quando a gente coloca o t tendendo a zero? Essa variável aqui, que é discreta, suponha que a gente faça o t bem pequeno, ela passa a ser contínua. Então, o que é que a gente vai chamar? Eu vou chamar esse nt de um tempo contínuo, tal. O ht de t, quando a gente faz a aproximação do pulso, ele tende ao delta de t. E a resposta
ht de t menos nt vai tender a h de t menos tal. E o somatório vai tender a uma integral, porque é dado pela soma de rima. Vocês viram lá em cálculo 1 que o que é que nós temos? Uma soma de rima, uma integral definida de a até b, de f de x, pode ser obtida por um limite com n tendendo a infinito, de um somatório dos ΔX, o passo de discretização, vezes o valor fx. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então veja, eu vou ter aqui constantes, né? Aqui eu vou ter a largura do passo, vezes uma função. Então, o que é que vai acontecer? Esse somatório vai passar a ser uma integral. Então veja, o x nt tende a tal, então eu vou ficar com x de tal, h de t menos tal. E a variável de integração vai ser o tal, e a integral de menos infinito a mais infinito. E essa expressão aqui é chamada de integral de convolução. Então, como eu falei agora há pouco, a gente vai ter o x de t convoluído com x de tal. Então, a gente lê dessa forma. Y de t é a convolução de x de t com h de t, ou x de t convoluído com h de t me dá o y de t, que é a resposta do sistema. Linear invariante no tempo, quando a entrada é x de t. A gente vai mostrar mais à frente também, que na próxima aula, aliás, que a convolução é comutativa. E esse asterisco aqui, ele vai indicar a operação de convolução. Então, da mesma forma que para a convolução discreta, vamos resolver alguns exercícios para ter uma ideia de como fazer o cálculo dessa integral de convolução. Bom, aqui temos um exemplo que é o seguinte. Quando a entrada do sistema x de t é e elevado a menos t, o de t. E quando o h de t, a resposta ao impulso, é e elevado a menos 3t, o de t. Bom, como nós vimos na página passada, o y de t é a integral de menos infinito até mais infinito do x de tal, h de t menos tal de tal. Bom, como é que a gente interpreta essa integral? Veja, quem é o sinal x de tal? Bom, o sinal x de tal é o x de t apenas mudando a variável independente. Então, como esse sinal está marcado com o degrau, e o degrau ele é 0 até 0, a partir de t maior que 0, ele é 1. Então, esse sinal vai marcar aqui que eu fico com 0 para t menor do que 0. E a partir de t igual a 0, eu vou ter uma exponencial decrescente, e elevado a menos tal. Então, esse é o gráfico de x de tal. É o mesmo gráfico de x de t, apenas mudando a variável. Então, veja, por que nós temos que tomar cuidado com isso? Porque a variável de integração é tal. Bom, e quem é o sinal h de t menos tal? H de t menos tal. Lembrando que a variável independente é tal. Bom, se nós temos menos tal, então isso indica que essa exponencial aqui, ela vai ser refletida em relação ao eixo y. Sendo refletida em relação ao eixo y, se você tinha esse comportamento, vinha 0, subia e depois decrescia, o que é que vai acontecer? Ele vai crescer e depois vira 0. É como se a gente pegasse essa função aqui, que eu estou mostrando aqui com o cursor, e invertesse. Bom, e além disso, esse t aqui é um deslocamento. Então, você vai deslocar para t. Então, se esse sinal aqui ele começa em 0 e depois tem esse decaimento exponencial, ele vai terminar em 0, seria o h de menos tal. Como eu desloco para t, ele vai terminar em t. Então, veja, esse sinal aqui que está um pouco em preto é o h de t menos tal, para esse caso aqui, que eu coloquei o t menor do que 0. Bom, quando t é menor do que 0, o que é que vai acontecer? Eu tenho que multiplicar x de tal, que é essa função de cima, vezes a função de baixo, que é o h de t menos tal.
Se nós multiplicarmos essa função de baixo vezes essa de cima, como não há intersecção entre elas, o produto entre as duas é zero. A integral de zero é zero. Então, de tal sorte que para t menor do que zero, a gente tem y de t igual a zero. Bom, agora para t maior ou igual a zero. Então, da mesma forma, o h de t menos tal você reflete e desloca para t. Só que o deslocamento, como t é maior ou igual a zero agora, o t vai estar à direita do zero. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar essa função, esse sinal aqui de cima, vezes esse sinal aqui em vermelho. O que é que acontece? Até zero, o produto é nulo, porque o de cima é zero. E a partir de t, o produto é nulo. Então, essa integral de x de tal vezes h de t menos tal, que é de menos infinito a mais infinito, vai ser calculada apenas de 0 até t. Então, o y de t vai ser a integral de 0 até t do sinal de cima, e elevado a menos tal, vezes o sinal de baixo, e elevado a menos 3t menos tal, que está aqui. Bom, aqui é só organizar essa integral. Eu vou ficar e elevado a menos 3t é constante, porque a integração é feita em tal. Então, e elevado a menos 3t já pode vir aqui para fora. E elevado a menos t vezes e elevado a mais 3t é elevado a... Desculpe, tal, né? E elevado a menos tal vezes e elevado a menos com menos dá mais, né? 3 tal é e elevado a 2 tal. E a integral fica de 0 até t. A integral da exponencial em tal é e elevado a 2 tal sobre 2. E os limites de integração de 0 a t. Substituindo t aqui em tal, eu fico com e elevado a 2t. Substituindo 0, e elevado a 0 é 1. Então, você fica com e elevado a 2t menos 1 sobre 2. Organizando isso um pouquinho mais, multiplico e elevado a menos 3t vezes 2, dá e elevado a menos t. E elevado a menos t vezes 1, menos 3t vezes 1, dá e elevado a menos 3t sobre 2. Bom, como ele é zero para t menor do que zero, e apresenta essa expressão para t maior que zero, eu posso juntar tudo usando o degrau unitário. Então, o y de t é igual a e elevado a menos t menos e elevado a menos 3t sobre 2 vezes o de t. Então, quando esse sinal é aplicado à entrada de um sistema linear invariante de tempo, cuja resposta ao impulso é e elevado a menos 3t, o de t, a saída é y de t é elevado a menos t menos e elevado a menos 3t sobre 2 o de t, cujo gráfico, um esboço do gráfico está aqui. Ó. Então veja, eu sempre peço para fazer o esboço do gráfico. A gente poderia pensar nesse comportamento. Quando t é zero aqui, eu fico com 1 menos 1, então ele começa realmente em zero. Depois, para valores pequenos de t, essa expressão vai crescendo. Mas quando t vai aumentando, essa exponencial aqui é dominante. Só que ela nunca é negativa, então você vai subtrair essa exponencial menos essa outra, que tende a zero. Então esse é um comportamento assintótico. Mas vejam, se quiser saber exatamente qual é o comportamento, podemos usar softwares. Então vamos fazer aqui no Nuplot. Aqui vamos fazer no Nuplot. GNUplot. Pedir para vocês estudarem algum programa gráfico, né? GNUplot. Setar a variável independente dummy, que é t. E vamos plotar. Plot de 0 até 2, mais ou menos. E elevado a menos t, que é ESP de menos t menos ESP de menos 3t sobre 2. Pronto, o comportamento do sinal é mais ou menos esse que está sendo apresentado aqui para vocês. Vejam, ele tem um ponto de máximo aqui em torno de 0,5, alguma coisa, tem um ponto de máximo, mas ele começa e depois decresce. Que é mais ou menos
o esboço que a gente tinha feito aqui. Certo? Então esse é o esboço do sinal resposta aqui, ou seja, da resposta do sistema à entrada menos 3t. Vamos fazer outro exercício agora. Como eu mencionei, essa disciplina é muito matemática e temos que fazer vários exemplos para a compreensão ideal e satisfatória dos conteúdos. Bom, aqui nós vamos ter agora um exemplo que é um sinal porta. Esse comportamento aqui é do sinal porta ou um pulso, que é um sinal que vale 1 de menos t a t, convoluído com outro sinal porta, idêntico ao primeiro. Então veja, a nossa equação que nós temos que calcular é sempre essa expressão. A integral de x de tal vezes h de t menos tal de tal. Integrar isso de menos infinito a menos infinito para todo o valor de t. X de tal é deixar a função como está, muda apenas a variável independente. E o h de t menos tal é inverter a função e deslocar até t. Como t tem que variar de menos infinito a mais infinito, você desloca essa função de menos infinito até mais infinito, faz o produto das duas e calcula a integral, que é um cálculo de área. Então vamos voltar aqui para o exemplo. Eu vou fazer a convolução, então nós indicamos aqui com asterisco, de x de t vezes o h de t. Bom, então eu preciso primeiro escolher uma função para ficar parada, que eu vou apenas mudar a variável de t para tal. Então está desenhado aqui o sinal x de tal, que é o próprio sinal x de t, mudando apenas a variável independente. Agora a questão é, quem é o sinal h de t menos tal? Então eu vou pegar esse sinal aqui e inverto. Então já tem um sinal de menos tal. E se esse sinal é centrado em zero, quando eu desloco, ele vai ser centrado em t. Então, para a nossa análise, o sinal x de tal é esse, que é igual ao sinal x de t, mas o sinal x de t menos tal é um sinal que mantém o formato aqui de uma porta, de um pulso, mas ele vai ser deslocado para t. Então veja, se de zero do centro aqui até esse ponto vale t, se ele está deslocado para t, esse ponto aqui vai ser t mais essa distância, que é t. Então t minúsculo mais t maiúsculo. Da mesma forma para o lado esquerdo. Essa distância é t, então daqui para cá eu tenho t. Então esse ponto aqui é o t menos t. Então lembrando que a nossa variável de integração é o tal. Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai variar esse sinal aqui com t de menos infinito até mais infinito. Bom, então olhemos, vamos verificar isso. Quando esse ponto aqui ele está à esquerda do menos t, o que é que acontece com o produto entre essas duas funções? Dá zero. Então, quando t mais t, esse ponto, está à esquerda, ou seja, é menor do que menos t, y de t vai ser o produto dessas duas funções. Como elas não têm intersecção, o produto é zero. A área de zero é zero. E aqui nós resolvemos isso. T mais t menor ou igual a menos t. Ou seja, t menor do que menos 2t. Então, para qualquer valor de t menor do que menos 2t, y de t é nulo. Bom, qual é o próximo caso agora? Você mantém o x de t parado e vamos deslocar agora o h de t mais tal. Então, agora ele começa, a função de baixo começa a adentrar na região da segunda. Ou seja, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Essa condição t menor do que menos 2t, ela não é aceita mais, ou seja, t é maior do que menos 2t, porque ela já começou a adentrar. Mas esse ponto aqui, para eu ter essa configuração, ele tem que ser menor do que esse outro. Então você começa a adentrar, mas essa porção não passou. Se isso ocorreu, o que é que eu vou fazer? O produto entre a função de cima, x de tal, e o h de t menos tal. Porque se vocês observarem aqui, nessa expressão, é o que nós temos que calcular como convolução. Então, voltando para cá. Então, aqui a gente está no segundo caso, no segundo intervalo para t minúsculo. Então, nesse segundo intervalo, o t, aqui a gente resolvendo aqui, passando para cá, o menos t fica zero.
Ou seja, o t vai estar entre menos 2t e 0. Quando isso ocorre, eu tenho essa configuração aqui, que vai existir uma intersecção entre as duas funções de menos t até t mais t. Como as duas amplitudes são 1, 1 vezes 1 é 1. Então, esse sinal aqui é o sinal x de tal vezes h de t menos tal. O que é que eu tenho que calcular? A área. Integral de menos infinito a mais infinito, como esse sinal é zero, desculpe, à esquerda de menos t e à direita de t mais t, essa integral vai ser a integral de menos t até t mais t. De que sinal? 1 de tal. A integral de tal, né, é o tal. De menos t até t mais t. Substituindo o limite superior, t mais t, menos t. Que é igual a y igual a t mais 2t maiúsculo. Bom, vamos andar um pouquinho mais. O caso agora, então a gente está andando da esquerda para a direita. Então aqui a gente está olhando agora, t mais t, essa porção aqui vai começar a sair. Então o terceiro caso é quando esse t mais t, ele começa a sair, a região de intersecção entre os dois sinais. Nesse caso, quando eu tenho t menos t menor do que t, ou seja, 0 menor ou igual a t menos 2 e menor do que menos 2t. O produto entre essas duas funções, ou seja, o x de tal vezes o h de t menos tal, ele só vai ser não nulo de t menos t até t. E quem é o y de t nesse caso? É a integral desse sinal. Só que a gente observa o seguinte, qual é a integral de um retângulo? É a base, quanto equivale essa base? T menos esse outro valor, t menos t, que dá menos t mais 2t. Então você é livre, como eu tenho uma área de um retângulo, eu posso calcular a área usando base vezes altura. Bom, o próximo ponto é quando eu tenho essa porção aqui, a função de baixo já está saindo da primeira. Então o que é que acontece? Quando eu vou ter isso, esse sinal aqui, esse ponto, t menos t, é maior do que esse t aqui. Então t menos t maior ou igual a esse t aqui. Ou seja, t maior ou igual a 2t. Quando ocorre isso, o produto entre as duas funções vai ser zero porque elas não têm intersecção. Então, o que é que acontece? A área, quando eu tenho de zero, y de t é zero. Então, juntando todos esses casos que nós fizemos, 1, 2, 3, 4, nós temos a seguinte condição. O y de t é igual a zero quando t é menor do que menos 2t. t mais 2t para t entre menos 2t e 0. Menos t mais 2t para t entre 0 e 2t. E 0 a partir de 2t. Então o que é que a gente observa? Antes de menos 2t e depois de 2t, antes de menos 2t e depois de 2t é 0. Entre menos 2t e 0, eu tenho uma reta com inclinação unitária que vai cortar o eixo y em 2t. Uma reta crescente, porque o sinal aqui é mais. Entre 0 e 2t, eu tenho uma reta decrescente com inclinação menos 1, que corta também o eixo y em 2t. Então eu tenho esse sinal aqui. Mais uma vez, é complicado, vocês vão ter que treinar várias vezes, pegar uma função, deixa parada, inverte a outra, desloca de menos t até mais t. Faz o produto e calcula a integral desse produto, que é um cálculo de área. E vocês vão ter que fazer para vários exemplos, até pegar o sentimento mesmo de como fazer uma operação de convolução. E essa operação é muito importante. Por quê? Porque ela permite com que você determine a saída de um sistema linear invariante no tempo para qualquer entrada arbitrária, desde que você conheça a sua resposta ao impulso. Mas aqui a gente tem um detalhe. Olha essa largura do sinal. Daqui para cá, de menos 2t até 2t, são 4t. E se nós observarmos
para o problema, qual é a soma da largura dos dois sinais? Menos t a t dá 2t. Menos t a t dá 2t. 2t mais 2t, o que é que eu tenho? 4t. Então, no caso discreto, a largura total é a L mais M menos 1, que é o sinal discreto. Mas no caso contínuo vai ser a soma. A soma mesmo. Se você tem um sinal que tem duração 1 segundo, mais outro sinal que tem duração 1 segundo, quando faz-se a convolução desse sinal, a duração final vai ser 2 segundos. Vamos seguir para mais outro exercício. Nesse exercício, você tem um x de t, que é uma função qualquer, f de t, e a resposta ao impulso desse sistema é delta de t menos t0, que é o impulso deslocado para t0. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer com a função? Pegar ou x de tal ou h de t menos tal. Nesse caso, eu vou colocar o h de tal. Quem é o h de tal? É o próprio h de t, só mudando a variável independente para tal. Esse impulso, como eu tenho t menos t0, é um atraso. Então, em vez de desenhar o impulso em 0, você vai desenhar em mais t0. Então, ele atrasou 3t0 unidade de tempo em relação ao original. Lembrando mais uma vez, o impulso tem amplitude infinita, mas nós indicamos o impulso unitário com o número 1 para indicar que essa área aqui é unitária. E quem é o sinal x de t menos tal? A função f de t menos tal. É um sinal que eu vou desenhar aqui de qualquer forma. E essa expressão aqui, para o sinal, é uma expressão qualquer, f de t menos tal. Então, mas na realidade, você, para obter o sinal x de t menos tal, você reflete a função e desloca até t. Bom, então eu peguei a função, inverti e desloquei até t. Lembrando que minha variável independente da integração é tal. O que é que eu tenho que fazer com essas duas funções para o cálculo da convolução? O produto entre elas e depois calcular a área, que é a integral. Faz o produto entre elas e depois integra, porque é um cálculo de área. Então eu vou multiplicar h de tal vezes x de t menos tal. H de tal vezes x de t menos tal. Bom, o que é que vai acontecer no produto dessas duas funções aqui? Como h de tal é 0 para tal diferente de 0, o produto para tal diferente de t0 vai ser 0. Em exatamente tal igual a t0, você tem um impulso que vai infinito e retorna. Mas nessa função aqui de baixo, esse valor dessa função vai ser o f de t menos t0. Substituo tal igual a t0. Então, esse ponto aqui é o valor da função f de t menos t0. Quando eu multiplico essa função por um impulso, ele continua infinito, mas a área vai deixar de ser unitária e vai passar a assumir o valor dessa constante que eu estou multiplicando, que é f de t menos t0. Então, o produto da função h de tal com x de t menos tal é um impulso centrado em t0 com a área f de t menos t0. Como o resultado da convolução é um cálculo de área, qual é a área do produto entre essas duas funções? É a área desse impulso, que é f de t menos t0. Então, observe que interessante. Quando você convolui uma função com um impulso deslocado, qual é o resultado? É o deslocamento da função para o ponto onde o impulso está centrado. Então, convoluir com o impulso, ele apenas desloca o sinal para o ponto onde o impulso está centrado. Em outras palavras, sempre que vocês virem f de t convoluído com f de delta de t menos t0, isso vai ser igual a o f de t menos t0. Bom, mas a gente poderia resolver isso usando conhecimentos de análise de sinais e sistemas. Veja, o que é que acontece? X de t está sendo aplicado a um sistema cuja resposta ao impulso é delta de t menos t0. Então, eu tenho x de t está sendo aplicado a um sistema cuja resposta ao impulso é o delta de t menos t0.
O que é que vai acontecer? Aqui vai ser o exercício que vocês vão fazer. Eu quero que vocês demonstrem que a operação de convolução é comutativa. Ou seja, x de t convoluído com h de t é igual a h de t convoluído com x de t. Então vejam, eu posso mudar isso. Aqui eu tenho um sinal x de t que está sendo convoluído com o delta de t menos t0. Se a gente mudar aqui, então eu vou colocar como entrada o x de t menos t0, que vai ser convoluído com a função f de t. Então, em outras palavras, eu tenho um sistema cuja entrada vai ser delta de t menos t0, e a resposta desse sistema ao impulso é f de t. Então, veja, se quando você aplica a entrada do sistema, na entrada do sistema, desculpa, o impulso, a saída é f de t. Quando você desloca esse impulso de t0 unidade, dado que o sistema é invariante no tempo, a saída vai ser atrasada da mesma forma. Então, quando você aplica num sistema a entrada delta de t menos t0, e esse sistema tem como resposta ao impulso f de t, a saída vai ser f de t menos t0, que gera a invariância no tempo. Bom, aí na lista, o exercício 8 da lista, a gente pode resolver de forma bastante rápida. Tem 4 letras, eu já tinha pedido para vocês resolverem a A e a C, mas a gente vai repetir aqui. Veja, o que é que eu tenho na letra A? Integral de menos infinito a mais infinito, de uma função, que no caso aqui é t ao quadrado, vezes um impulso deslocado para 3. Essa propriedade, quando eu multiplico uma função vezes um impulso e integro, é a filtragem da função impulso, que a gente mostrou quando apresentou o impulso. Então, esse resultado vai ser igual ao valor da função no ponto onde o impulso está centrado. Esse impulso está centrado em t igual a 3. Delta de t menos 3, ele está deslocado de 0, ele sai para 3. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado, que é 9. Bom, aqui temos o que nós resolvemos agora. Eu vou ter uma função t ao quadrado convoluída com um impulso deslocado de 3 unidades. O que é que acontece? A função vai ser deslocada para o ponto onde o impulso está centrado. Então, essa função é t ao quadrado, ela vai ser deslocada para 3. Então, eu fico com t menos 3 ao quadrado, que é igual a t ao quadrado menos 6t mais 9. Bom, multiplicar uma função por um impulso. Veja, o impulso é 0 para qualquer tempo t diferente de 3. E essa função em t igual a 3 é 3 ao quadrado, 9. Então, eu vou ficar com 9 delta de t menos 3. Esse procedimento aqui foi mais ou menos o que nós fizemos daqui para cá. Você multiplica uma função qualquer vezes um impulso. Então, eu vou ter novamente um impulso, só que eu olho qual é a constante que está multiplicando esse impulso. Que no caso aqui em cima era f de t menos t0. Nesse caso, a constante que vai multiplicar é 9, que é o valor dessa função em t igual a 3. E por último, eu tenho aqui t ao quadrado convoluído com 3t. Bom, convoluir com impulso é deslocar para o ponto onde o impulso está centrado. Então, mas esse impulso, delta de 3t, é um impulso comprimido. Então, veja que aqui eu tenho um escalonamento de 3, comprimido com a razão 3. Então, o delta de 3t é 1/3 do delta de t. Como essa operação de convolução envolve uma integral, esse 1/3 pode sair da integral e ele vem aqui para fora. E convoluir com o impulso centrado em 0 é deslocar a função para 0, é deixar a função no mesmo canto. Então, logo, esse resultado da letra D aqui é t ao quadrado sobre 3. Bom, fazendo mais um exemplo. Agora nós temos mais uma vez a convolução entre dois sinais, e elevado a menos at o de t, e o h de t é o degrau o de t. Veja, a gente é livre para escolher o sinal que vai ficar parado e o sinal que vai ser invertido, deslocado de menos t a t. Normalmente é bom deixar parado o sinal mais complexo. Então, se a gente olhar aqui, esse sinal que tem elevado a menos at é mais complexo. Então, eu vou deixá-lo parado. O que é que a gente faz? Apenas muda a variável de t para tal. Chegando nessa expressão aqui. Então, quando eu tenho um degrau, o degrau é 0 para t menor do que 0 e 1 em diante.
Então ele vai apenas marcar essa função. Esse sinal x de tal aqui é um exponencial decrescente, né? Aqui a gente está supondo A positivo. Então, o que é que acontece? Quanto maior o valor de tal, menor o valor de e elevado a menos a tal. Bom, então esse é o sinal x de tal. Ele é 0 até 0 e a partir de 0 ele tem um decaimento exponencial. Quem é o sinal u de t menos tal? Que eu estou chamando H aqui, então eu vou ter u de t menos tal. O sinal u é um sinal que é 0 até 0 e a partir de 0 ele é 1. Quando eu inverto, o que é que vai acontecer? Ele vem de menos infinito até 0 ele é 1 e depois vira 1. Só que eu tenho que deslocar ainda para t. Então você inverte, então um sinal que começava em 0, ele vai terminar em 0 e quando desloca ele termina em t. Então você tem o sinal h de t menos tal, é o sinal que tem esse comportamento. Ele é 1 até t e a partir de t ele é 0. Bom, então mais uma vez, você tem que avaliar t variando de menos infinito até mais infinito. Mas aqui a gente observa, quando t é menor do que 0, o que é que acontece com o produto entre esses dois sinais? Como não tem área intersecção, eu fico com 0. O produto entre os dois é 0, logo a área, que é a integral, que vai me dar o resultado y de t, a convolução, é nula. Bom, o segundo caso é quando t é maior do que 0. Quando t é maior do que 0, eu tenho essa configuração aqui para o sinal h de t menos tal. Lembrando que nós deixamos o sinal x de t parado. Então, o produto entre esses dois sinais, o que é que vai me dar? Até 0, o sinal de cima é nulo, então o produto entre eles é 0. E a partir de tal igual a t, o produto entre esses dois sinais também é 0. E entre 0 e t, você vai ter 1, que é o sinal de baixo, vezes o sinal de cima, que é exponencial. Então você fica com e elevado a menos a tal. E quem é o y de t? É a integral, ou seja, essa área aqui, que vai ser o integral de 0 até t, de e elevado a menos a tal, de tal. A integral da exponencial é ela mesma, mas a gente tem que tomar um cuidado de dividir por 1 sobre 1 menos a, ou menos 1 sobre a. Porque aqui a gente obtém fazendo uma mudança variável. E os limites de integração de 0 a t. Substituindo t, eu fico com e elevado a menos a t. Substituindo 0, e elevado a 0 é 1. Como eu tenho esse menos aqui, então eu inverto essa parte aqui. Eu fico com 1 menos e elevado a t. 1 sobre a. Que só vale para t maior do que 0. T menor do que 0 é 1. É 0. E o gráfico disso, o que é que a gente observa? Quando t é 0, o que é que acontece? T é 0, 1 menos 1 é 0. E quando t vai crescendo, essa exponencial vai tendendo a 0, ou seja, esse produto vai tender a 1 sobre a vezes 1. Então ele cresce assintoticamente aqui até 1 sobre a. E o que é que a gente observa aqui? Se você integrar essa função aqui, a exponencial decrescente, você obtém exatamente essa outra. Então, a convolução com um degrau, ela corresponde a uma integração. Convoluir com um degrau, ela corresponde à integração. Eu encontrei no Wikipedia, ou Wikipédia, né? É uma animação interessante que pode nos ajudar a imaginar aqui a convolução gráfica. Veja, nessa animação nós temos uma porta em azul sendo convoluída com a porta em vermelho. Aí o que é que ele faz? Ele deixa a porta em azul parada e vem com a porta em vermelho variando de menos infinito até mais infinito. Aí se você olhar, o produto entre essas duas funções, ele vai sendo igual a essa área em amarelo e o resultado da convolução é esse traço preto aqui. Então veja, mantendo essa velocidade constante, quando ele começa, já sumiu o preto, quando ele começa a fazer a intersecção, a área vai aumentando de forma linear. Quando ele está exatamente centrado aqui, você tem o maior valor de área e depois essa porção começa a sair. Então veja, ele vai, aí ele começa a calcular. Eu vou acompanhar com o mouse aqui.
chega o ponto tal maior valor de área e depois reduz. Então veja, vem aquela nossa ideia, se a duração do pulso aqui é 1, ou seja, de 0,5 menos 0,5 a 0,5, quando eu convoluo dois pulsos de largura 1, o resultado vai ter largura 2, que era o que a gente tinha visto. Então, consultem, vocês são mais artistas do que eu, né? Consultem na internet essas animações gráficas, porque realmente ela é um pouco chato. Você deixa uma função parada, inverte a outra, varia de menos t a t, calcula a área e esse resultado é a integral. Então tem vários exemplos. Aqui, por exemplo, ele tem para uma exponencial, convoluindo também com um pulso, que dá esse resultado. Então é interessante vocês pesquisarem um pouco na internet também para verificar esse comportamento aqui. Caminhando para o nosso último exercício, a nossa convolução agora, está na lista 16, é um x de t mais a menos u de t menos a, convoluído com u de t mais b menos u de t menos b, em que a é menor do que b. Bom, então primeiro a gente tem que saber qual é o gráfico desse sinal aqui, u de t mais a menos u de t menos b. Então veja, basta desenhar o sinal u de t mais a. U de t mais a é um degrau adiantado até a. Então se o degrau começa em 0, ele é adiantado, ele vai começar em menos a. Então esse é o sinal u de t mais a. Ele é 0 à esquerda de menos a e 1 depois. U de t menos a é o sinal degrau atrasado de a unidade. Então, se o degrau começa em 0, o de t menos a começa em mais a. Então, a gente faz o de cima menos o de baixo. O que é que eu vou ter? Até menos a, os dois estão 0, então é 0. A partir de a, os dois são 1, 1 menos 1, 0. E de menos a até a, o de cima é 1 e o de baixo é 0. 1 menos 0, 1. Então esse sinal aqui também é uma porta. Essa expressão aqui é uma forma que eu tenho elegante para escrever uma porta aqui. Ou seja, ou um sinal pulso de menos a. Então aqui a ideia é você convoluir esse sinal de menos a até um sinal de menos b a b. Em que aqui é colocado que a é menor do que b. Então basicamente a convolução, mais uma vez, é fazer a integral de menos infinito a mais infinito do x de tal h de t menos tal. Escolhe-se uma função para deixar parada, nesse caso foi escolhida a função x de tal, que é o pulso de largura 2a, né? Então ele muda aqui a variável para tal, entre menos a e a ele é 1. E vou desenhar o h de t menos tal. O h de t menos tal eu refleto, faz a reflexão em torno do eixo y e desloca para t. Então ele vai, essa largura aqui é b, então esse ponto é t mais b. Daqui para cá também é b, então esse ponto é t menos b. Então a ideia é fazer esse produto entre esses dois sinais com t variando de menos infinito a mais infinito e calcular a área ou a integral. Bom, então o primeiro caso, a gente tem essa configuração aqui. Ó. Nessa configuração, não existe intersecção entre esses dois sinais. Logo, esse t mais b é menor do que menos a. T mais b é menor do que menos a, ou seja, t menor do que a mais b. Como o produto entre essas duas funções é zero, a área também é zero, então y de t é zero. Bom, agora temos o segundo caso, quando ele começa, a função de baixo começa a adentrar na de cima, mas não chega nesse ponto, ou seja, o sinal vai estar à direita de menos a mais b, o sinal está à direita de menos a mais b, mas o t mais b não chegou em a. Então, t mais b é menor do que a. Ou seja, t menor do que a menos b. E o t mais b, esse ponto aqui, né, é maior do que menos a. T mais b é maior do que menos a. Que a gente chega essa mesma expressão aqui, só trocando por maior ou igual. Então, nesse caso aqui, nessa figura que a gente desenhou, eu tenho o valor de t entre menos a mais b e a menos b. O que é que a gente vai fazer? Eu posso escolher integrar esse sinal aqui, o produto desses dois sinais, que vai ser apenas 1 de a até t mais b, que é quando existe intersecção entre essas duas funções. Então você vai integrar 1 de menos a até t mais b. A integral de 1 é tal, de menos a até t mais b,
que é igual ao limite superior, t mais a, menos o limite inferior, menos a. Ou então, a gente podia calcular essa área. A integral é um cálculo de área. Como eu tenho um retângulo, uma figura conhecida, é base vezes altura. Quem é a base? É esse ponto, t mais b, menos o menos a. T mais b, menos o menos a. Que organizando, a gente coloca t mais a mais b. Então, quando t está entre menos a mais b e a mais b, y de t é t igual a y de t é t mais a mais b. Vamos agora para outro caso. É quando existe o sinal aqui tem a intersecção total. Quando a gente tem a intersecção total, o que é que vai acontecer? Essa porção aqui já começou a sair, mas essa porção não começou a entrar. Ou seja, o que é que acontece? Essa porção aqui não começou a entrar, então eu tenho que t menos b menor do que menos a. E essa porção aqui está à direita. Então, t mais b maior ou igual a a. Resolvendo essas duas equações, a gente fica com t maior ou igual a menos b e menor do que b menos a. Que é o dual disso aqui. Ó. T maior ou igual a menos b e menor ou igual a b menos a. Então vamos lá. Nesse caso, o produto entre essas duas funções, você vai observar que ela é não nula apenas de menos a a. Menos a, as duas funções valem 1, então eu fico com um retângulo de menos a. Quanto é a área disso? A área é esse ponto menos esse outro, que é 2a. Você também pode resolver, caso queira, usando a integral. Então, para t entre a menos b e b menos a, y de t é igual a 2a, que é a área. O próximo caso é quando a função de baixo começa a sair. Então, quando ela começa a sair, o que é que aconteceu? Esse valor veio para cá e o t menos b está entre um e outro. Então, t menos b vai estar entre menos a, então t menos b é maior do que menos a, e menor do que a. Você resolve essa inequação e fica com t maior ou igual a b menos a menor do que a mais b. Então veja que a gente está sempre indo nos limites, indo da esquerda para a direita. Então nessa condição 4 aqui, o t vai estar entre b menos a e a mais b. Quanto é que vai valer o y de t? Essa área. Essa área vale esse ponto menos t menos b, que é igual a menos t mais a mais b. Bom, e quando já não existe mais intersecção, é quando a função está saindo. Essa função saindo aqui, o que é que acontece? Essa função aqui saindo, o que é que acontece? O produto entre as duas é zero. Se o produto entre as duas é zero, o y de t, que é a área, o resultado da convolução vai ser zero. E o que é que eu tenho? T menos b maior do que menos a, ou seja, t maior ou igual a a mais b. Se você pegar todos os intervalos que eu mostrei lá e as expressões, nós vamos ficar que o sinal ele é zero para t menor do que menos a menos b. Entre menos a mais b e a menos b, menos a mais b e a menos b, o que é que acontece? O t mais a, o resultado é t mais a mais b, que é uma reta crescente, e em a menos b ela vale 2a. Entre a menos b e b menos a, então quando eu coloco a menos b é um número negativo, porque lembrem-se que, voltando aqui ao início, b é maior do que a. Então, a menos b é um número negativo e b menos a é um número positivo. Nesse intervalo, o sinal vale 2a. E de b menos a até a mais b, b menos a até mais b, eu tenho uma reta decrescente. Reta decrescente. Então eu tenho um resultado aqui, um trapézio. Mas veja, se a gente olhar essa largura aqui, quanto é que vale essa largura? 2a mais b. 2a mais 2b, ou 2a mais b. Se a gente olhar essa largura desses dois sinais, o de cima vale 2a, o de baixo 2b. Esse aqui, a largura desse é 2a, a largura desse outro é 2b. Logo, a convolução tem que ser a soma dessas larguras, que era o que a gente tinha observado. Então, essa largura daqui para cá é 2 vezes A mais 2 vezes B. Isso vai ser importante em processamento digital, porque quando você processa um sinal mais outro, então normalmente o resultado da convolução vai ser a soma das larguras. Tendo uma diferençazinha, porque no domínio digital, se um sinal tem largura L, duração L e outro duração M, o resultado é L mais M menos 1. Mas no caso contínuo é a soma pura.
Outra observação que a gente pode fazer daqui é o seguinte. Se A fosse igual a B, o que aconteceria com esse gráfico aqui? Com A igual a B, esse ponto aqui seria zero. Então isso ia comprimir. E o que é que nós teríamos? Uma função triangular, que é o resultado da questão anterior que a gente resolveu dessa. Ó, quando eu convoluo dois pulsos de mesma largura, eu tenho um resultado, uma função triangular, que é o que a gente espera aqui, ó. Se eu tiver os dois sinais da mesma largura, eu tenho como resultado uma função triangular. Bom, por hoje, senhores, é isso. Ou seja, não existe outra forma. Vocês vão ter que ler um pouquinho o livro, olhar de novo essa aula com calma, pesquisem na internet exercícios resolvidos, olhem as provas anteriores resolvidas, porque cada caso é um caso. Então, mas a convolução consiste em deixar um sinal parado, inverter o outro, deslocar de menos t a t e calcular a área. E o que é que tem que ficar bem claro isso é que essa operação de convolução, que é uma operação matemática, quando nós consideramos a convolução de uma função com a resposta a um sistema linear e invariante no tempo, observe que as deduções que nós fizemos é para sistemas lineares e invariantes no tempo. A convolução me dá a resposta do sistema a uma entrada arbitrária qualquer. Uma questão que a gente vai conversar um pouco mais à frente é sobre como determinar a resposta ao impulso delta de t, que em controle o pessoal chama de identificação de sistemas. Bom, senhores, por hoje é só. Vamos ficar faltando apenas um assunto, que é relacionar as propriedades dos sistemas, causalidade, memória, estabilidade, com a resposta ao impulso. Mas isso a gente faz na próxima aula de forma bastante rápida. Então, muito obrigado. Acho que essa aula vocês vão ter que rever umas 2 ou 3 vezes até pegar o sentimento. Resolvam muitos exercícios e até a aula da sexta-feira, que vai ser uma aula síncrona. Então, muito obrigado.